Hoje o Doc Talk recebe uma dupla que representa mais do que técnica e experiência. Representa herança, confiança e continuidade. Dr. Juliano Spegiorin tem mais de 28 anos de atuação na medicina e o seu filho, Dr. Lucas Spegiorin, formou-se em medicina e fez residência na UFMG e hoje trilha o mesmo caminho ao lado do pai, em Patos de Minas. Ambos são especialistas em otorrinolaringologia, comandam a Clínica Naso, nome que homenageia suas raízes italianas e a paixão compartilhada por essa área da medicina. Bem-vindos, Juliano e Lucas Spegiorin. Obrigado, Roberta, obrigado, Tom. Estamos honrados de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Vamos lá. Então, sinta-se à vontade, né? A gente construiu toda aquela sala lá de reunião lá da Bimouse, a gente construiu para poder fazer esse podcast. A primeira temporada a gente fez lá, mas parecia que não tinha a cara do que a gente queria fazer, que era realmente ter essa cara de bater um papo em casa, de trazer as pessoas para ter esse ambiente um pouco mais extrovertido. E aí a gente começou a fazer isso aqui, começou a dar super certo. Aí agora com o apoio aqui do Café Naimeg, da Raquel aqui do Alma, agora da Adriana Miné, que veio também colocar essas flores e tudo mais, para brilhantar aqui o nosso bate-papo e o nosso podcast caseiro, que fica mais intimista e as pessoas conhecem você de um jeito... E é uma bela iniciativa de vocês, viu? Fazer esse podcast, né? Dar oportunidade para muita gente, principalmente da área da saúde, né? Então, parabéns para vocês. A gente achou e a gente percebe que existe um misticismo em cima do médico e do jeito que as pessoas tentam se comportar e, ao mesmo tempo, as pessoas buscam informações e elas gostariam de ver o médico falando, ao mesmo tempo mistura isso com o Google hoje em dia, vai ficando essa loucura, acaba que vai bagunçando as informações e aqui acaba que vai gerando conteúdos para a rede de todo mundo que está participando e esses conteúdos acabam ajudando muitas pessoas. Né? Leva muita informação, né? A gente recebe muito feedback da galera, assim... nossa, eu não sabia que esse médico era tão bom, nossa, eu estava procurando um profissional da saúde. Então, a gente acaba trazendo informação de qualidade e com pessoas sérias, né? Porque, às vezes, os médicos que têm qualidade, que têm maior conhecimento do que outros que estão vindo até de influências, mas não levam essa informação às pessoas. Então, as pessoas acabam tendo... né? Um acesso, a gente vê na medicina, a vocês. A gente vê, né? Por exemplo, eu que já sou de uma geração intermediária da minha família, que tem um histórico, do meu pai, do meu sogro também, do outro vô dele, que também foi professor da UFMG por muitos anos de medicina. Hoje ele aposentou lá da faculdade, aposentou já como médico, mas eles vêm de uma geração que fazia medicina muito por paixão e por, assim, realmente por uma paixão e um desejo de ajudar mesmo as pessoas. Eles eram sacerdotes, vamos dizer, da medicina, né? A turma que era mais antiga. Meu pai também foi assim. E nós já somos de uma geração intermediária, que a gente buscava um pouco também da qualidade de vida. Porque você pega meu sogro, meu pai, eles viajavam muito pouco, eles tinham poucas oportunidades de sair, porque não tinha quem cobrir. Ou seja, o médico da cidade, né? O meu sogro não era em Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo socorria muito, ele era neurologista, né? Então tinha os pacientes com problemas crônicos, enfim. E a nossa geração já é uma geração que também foi sacerdote, a gente fez medicina por muito prazer e muita paixão, mas também já buscando uma qualidade de vida um pouco melhor. E a turma mais nova, hoje busca a medicina por falta de opção, porque a gente vê, não Lucas, mas eu digo até a turma que está hoje você vê a meninada tudo, o que você vai fazer? Não sabe o que vai fazer? Vou fazer medicina. Por quê? Pelo menos vai me dar uma vida digna. E as coisas então fizeram o quê? Com que a medicina ficasse carregada de pessoas que não estavam preparadas para exercer, né? Vamos dizer, então tem gente boa no mercado ainda, e tem meninos que são bons, mas tem a turma que tem muita faculdade de medicina, então acaba formando médicos que, vamos dizer, não estudaram, não aprofundaram, né, em conhecimento. Nós da Bimouse mesmo, a gente trabalhava com diversos setores da economia do país, a gente trabalhou já em praticamente todos os estados,
Acho que a gente não trabalhou em alguns Acre, a gente não trabalhou, mas em quase todos os outros a gente conseguiu atuar, inclusive fora. E quando a gente decidiu migrar para a saúde, obviamente a gente tem ali os nossos propósitos do porquê fazer, mas não foi só por amor ou porque a gente achava mais legal, mas também por entender isso que você está falando. Inclusive essa tendência é de ficar muito pior. Porque as pessoas, elas na maioria das vezes, elas ainda se formam devendo uma quantidade muito grande de dinheiro. Então elas precisam sair recebendo um teto mínimo para elas conseguirem pagar isso e ter essa vida digna que você está falando. Então elas começaram assim, é só eu fazer muito plantão, mas agora está acabando, não tem plantão para todo mundo. Não, então é só eu ir para Amazonas. Mas agora lá em Amazonas já está tendo muitas pessoas e daqui a pouco, não, elas vão ter que concorrer entre si. E eu acho que até o CRM está começando a abrir um pouco mais as asas e falando, galera, agora vocês vão ter que competir, porque a odontologia está querendo pegar um pedaço, áreas que nem são da medicina ou que nem são da saúde também vão pegando aí as pseudociências para colocar isso no meio. É o que eu falei, hoje em dia você não precisa se formar em nutrição nem nada, tem uma frase que te permite falar sobre qualquer assunto e essa frase é a seguinte: não sou profissional e não estou te dizendo nem quero, só estou lhe contando o que deu certo para mim. E aí te permite falar sobre qualquer coisa, né? Também. Mas essa questão aí da medicina, realmente, acho que hoje muita gente faz por mercado mesmo, né? Às vezes, igual falou, não sabe o que vai fazer, né? Chegou ali no terceiro ano, não vê outras oportunidades aí para seguir em alguma outra área, e a medicina acaba que tem uma qualidade de vida boa ainda, né? Mas eu que venho de uma família que eu tenho médicos dos dois lados. O meu avô, por parte de mãe, igual ele falou, era neurologista pediátrico lá em Belo Horizonte, professor do FMG. Meu avô daqui, pai do meu pai, ortopedista. E meu pai, que me teve cedo, né? Meu pai me teve com 21 anos, médico também, fez otorrino, então eu vivi muito de perto e desde criança, né, eu sempre falava que queria fazer medicina. Foi assim, eu nunca nem pensei em outra possibilidade, sabe? Desde criança mesmo. Às vezes, eu lembro às vezes, meu pai ia, às vezes até dar plantão, às vezes eu ficava com minha mãe no carro esperando, né, ele atender, assim, eu vivi muito de perto a realidade e sempre quis isso, né. Então, e hoje realmente a gente vê que há muita, não que seja errado, claro, né, mas talvez essa questão aí desse sacerdotismo, né, dessa vontade de cuidar do próximo mesmo, às vezes tem se perdido um pouco, né, para a questão de mercado, de E qualidade quando de vocês vida. dois estão lá dentro do bloco cirúrgico, vocês conseguem separar o pai do filho ou ele puxa a sua orelha o tempo todo lá dentro? Não, menino, não é assim no início, não. quando ele veio pra cá, eu colocava ele meio como se fosse meu residente. Residente é o... Sim. Mas hoje ele que tá me colocando de residente agora. Então eu terminava a cirurgia, não vai lá fazer a prescrição. Porque a gente opera muito junto, né? Aí, mas o Lucas é muito bem formado, né? Fez uma residência muito bem feita também. E acabou que eu aprendi muito com ele também. Ele aprende comigo, a experiência, eu aprendi muita coisa de novidade, porque ele saiu, né, com a cabeça, assim, de tudo que tem mais de novo na parte principalmente da parte de cirurgia endonasal, de plástica de nariz, né? Então, a expertise dele é grande e a gente acaba se completando ali, né? Experiência com Sim, um conhecimento ali dentro, muito atualizado dele. Dentro do bloco ali, quando eu estava na residência, eu peguei a pandemia na residência. Então eu fiquei um tempo parado, né, sem nada, sem hospital. Eu fazia hospital público, né, lá no Hospital das Clínicas, que praticamente estava mexendo só com Covid, né. Então meu pai me ajudou muito no início, porque foi no meu primeiro ano. Então, claro que aqui também ele ficou parado um tempo, mas logo ele retomou mais rápido que a gente lá. Então eu vinha muito para cá, eu entrava nas cirurgias com ele. Então as primeiras cirurgias foi ele que foi, a maioria ele que foi me ensinando, né? Melhor e professor, hoje, né? E xingava um pouquinho, né? Mas fala as verdades, normal, né? É assim que aprende, né? Tomando umas... hoje ele que me xinga lá, de vez em quando. Fala, mas você tá devagar hoje pra operar. Eu falei, não. Não, eu voltei pra paz, Sério? aí meu pai me Às vezes liga. ele falou, hoje você tá... Você tá devagar.
Ele dando comigo, você tá demorando hoje. Aí, mas são coisas, né, que a gente vê. A medicina, ela tem uma coisa muito interessante. A gente lida com muita vaidade. E eu, assim, porque o médico, de uma forma geral, ele tem ele cria em alguns momentos, né, situações que fazem ele ficar vaidoso. Principalmente quando a gente é jovem, porque às vezes você fez um serviço lá que ficou muito bom, e você fala, não, mas eu sou bom mesmo, né? E às vezes acontece isso com o jovem, né? Depois que a gente está mais velho, não, você vê que esses momentos que você teve de vaidade, na frente você vai pagar com alguma frustração, é impressionante. Então essa maturidade, o Lucas, apesar de ser jovem, ele já tem, ele sempre foi muito humilde nesse sentido, nunca vi ele se gabar de nada, apesar de, assim, ele fez uma residência muito bem feita, fez ainda uma complementação, saiu muito bem formado e ele mantém esse pé no chão, coisa que a maioria, quando começa, se acha, vamos dizer, como é que fala, a cereja do bolo, né, vamos dizer, né, acha, vem essa questão da vaidade de se achar acima, né, do bem e do mal. E com o tempo a gente aprende, né? E ele realmente é maduro nesse sentido. Desde que ele fazia medicina, desde que ele entrou na residência, e residência médica hoje é o mais difícil de passar. Porque medicina hoje você tem muito curso, né? Tem lugar que você se inscrever, você entra. Agora, residência, igual a gente fez em Hospital das Clínicas, né? Eu fiz também na Federal de Uberlândia, ele fez lá na Federal de Belo Horizonte. São residências muito concorridas, muito difíceis de passar. E ainda existe no Brasil um problema com residências ali de colocarem pessoas que não por meritocracia, por fora, de colocando que todo ano sai muitas matérias sobre isso, né? De privilégios e tudo mais. Que a galera Nos hospitais públicos não, né? Tudo não, eu acho que isso que ele está falando é porque é uma coisa mais atual. Acho que já na minha época ainda não tinha essa questão de cota, essas coisas? Não, de pessoas que, tipo assim, privilégios, de colocar fulano, ciclano. Isso só em serviço que isso não em serviço mais privado. Privado. Que tem o dono do serviço, né? Que aí ele pode colocar quem ele quiser. Os hospitais públicos não é prova e por exemplo, o otorrino, que é a nossa área, quase todo ano ela é a mais difícil de passar. Né? A mais concorrida é sempre o otorrino ou dermatologia. Tem pouca vaga. O otorrino tem pouca vaga, sabe? Nem que tem mais gente querendo fazer, não, mas tem muito pouca vaga em relação às outras. Por exemplo, acho que em Minas, se tiver umas 20 vagas? Na minha época, então, devia ter umas 6 vagas. Hoje deve ter umas 20, né? Agora, mas antigamente era muito pouca vaga. É pouco. Se você pegar só, comparando aí oftalmologia, só no Hospital das Clínicas tem 8. Otorrino em Minas Gerais inteiro deve ter 15, 20. E você escolheu o otorrino 100% em homenagem ao paizão mesmo? ou teve um motivo além disso ainda que te fizesse... Não, durante a faculdade, eu sempre fui de cabeça aberta. Nunca falei assim, eu vou fazer otorrino, vou fechar as portas para as outras especialidades, né? Tanto é que eu gostava muito, eu fui monitor de várias matérias da faculdade, eu era bem empolgado, assim, com a medicina. E eu já quis fazer várias outras áreas. A hora que você começa um estágio ali, os que eu tinha mais afinidade, falar, gostei, essa é uma opção, né? Então eu gostava muito de clínica médica, gostei de cardiologia, fui monitor de cardiologia, gostei muito de... Você fez UTI também, né? Monitor de UTI, terapia intensiva, eu gostava dessa parte clínica. Adrenalina. Então curtiu uma adrenalina. Eu gostava mesmo. Só que aí nos últimos anos de faculdade, quando a gente tem contato com o bloco cirúrgico, né, que é o internato de cirurgia, aí eu gostei muito de bloco cirúrgico, do ambiente, de frequentar bloco cirúrgico, é um ambiente descontraído, ali você conversa com o anestesista, vai tomar um café ali com seu colega, é um ambiente bom. Meus amigos anestesistas dar uma estão variada. O dia inteiro no WhatsApp, né? Porque hoje, realmente, anestesia, né? Ele anestesia e vai lá pro canto, né? A gente fala muito de anestesista, não, viu? Vai que você precisa de alguma cirurgia, você tá ferrado. Vou precisar, são aí meus amigos. Aí no celular lá, não vou te atender, fica quietinho.
uma responsabilidade muito grande, né? E a gente zoa mesmo, cara. Tem um amigo nosso que é anestesista e a gente botou o apelido dele de enfermeiro. Nada contra os enfermeiros, nem nada do tipo. Mas a galera pega no pé dele e ele fica doido. Vai. Nós temos um amigo, que é muito amigo nosso meio anestesista, a gente fala que ele é um aplicador de injeção. Nossa, esse é aplicador de injeção. E a responsabilidade é gigante, né? Você tá doido. Eu tomei 2 epidural, eu sei. Nossa Senhora, o quanto é loucura, né? A primeira nos Estados Unidos foi no meu primeiro parto. Eu já estava ali 6 centímetros de dilatação, quase morrendo de dor, aí erraram. Aí a perna só fez assim, erraram. Aí eu, ai, meu Deus. Aí foram lá de novo, colocaram, deu certo. Aí na segunda, que foi aqui em Patos de Minas, a minha gestação, da Alice, na hora que... Nossa, o doutor Leonardo deixou chegar 9 de dilatação, assim, porque eu tive problemas lá um pouquinho nos Estados Unidos, então ele deixou o máximo para, né, para evitar. Então você fez os dois partos normais. Os 2 normais. Aí, quando a Mariana, que fez a minha anestesia, aí na hora que a Mari veio, eu falava assim, meu Deus, tomara que ela não erre, tomara que ela não erre. Aquela agulha desse tamanho nas costas, não erra. Nossa, quando ela veio, parecia uma mão de Deus, assim, sabe? Na hora, não, na hora, e assim, acertou, tudo certo. E já que você está falando isso, deu anestesia, ela nasceu. É interessante você estar comentando isso, porque a minha esposa também fez os 2 partos normal. E ele, o primeiro, você veio fazer residência em Uberlândia, ela entrou em trabalho de parto prematuro também, então ela veio para cá para ficar em repouso até ver se completava, se segurava até completar pelo menos 37 semanas, que é o mínimo para nascer a termo, que a gente chama, que é entre 37 e 40, né? Que é o ideal. O tempo certo. Né? O tempo certo. Aí, a primeira vez, ela também tomou uma peridural. Só que a peridural, ela traz um problema, né? Ela diminui a contratilidade uterina, né? Então, é uma analgesia, né? Que faz para o parto, né? Para sentir menos dor. E o Lucas ficou muito tempo no canal de parto. Era um caso até para passar fórceps, porque não tinha força contrátil ali, você entendeu? Isso aconteceu com a gente também. Não, com a gente não, né? Com ela no primeiro mas eu parto. tinha força. Na verdade, é porque lá nos Estados Unidos, eles te dão a opção de apertar um botãozinho para descer mais anestesia. E eu sou uma pessoa que eu não sabia que eu era uma pessoa muito sensível à medicação. E aí, eu tava lá tomando sorvete, que eles dão um sorvetinho de soro, né? E eu lá tomando sorvetinho e beleza, sem dor. E a menina lá, 8 centímetros, 9, 10. Aí eu falei, tô sentindo uma coceguinha aqui, pum. Coloquei, na hora que eu coloquei, eu senti. Eu fiquei tonta. Chumbou. E aí eu chumbei. Foi exatamente essa... Aí eu falei pro Tom. Da Maria então, foi eu pra tirei... 30. Foi pra 21. Porque você deve ter tido uma hipotensão muito grande. Isso. E aí foi pra 21, trabalhou, né? você acredita? E aí eu lá com o sorvete, eu tirei o sorvete da mão e falei, Tom. Aí a médica, 10 centímetros. Ela olhou, na hora que ela olhou, ela falou assim, calma. Os batimentos da Maria estão em 21. Roberta, acho que tem que ser... Nossa, muito... Nossa. Vai ter que abrir. Aí eu falei, eu senti uma vertigem na hora que eu apertei de novo. Ela falou, não, você não devia ter tomado. Mas eu falei, mas não sabia, né? Eles colocaram lá como opção, aperta aqui. Tá. Enfim. E aí o batimento da Maria caiu, foi para 21, aí ela olhou para mim, a minha médica, que é minha amigona, a André, chegou e falou assim, vai ter que ser cesárea de emergência. Desculpa, Roberta, ela não colocou o jaleco. Ela foi só com a roupa, né, que eles usam, né, dentro do centro, mas não tinha, tem um jaleco, não teve nem jaleco. Aí ela olhou, colocou um catéter e falou assim, não, ela tá para 80, tá reagindo. Aí ela olhou pro Tom e falou assim, vamos tentar o normal? Aí o Tom, hã? Aí ela, você segura uma perna e eu seguro outra. E a enfermeira segura a outra e aí agora, tem que ser agora. E minha mãe assistindo o parto, a minha sogra, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. E meu irmão filmando, eu tenho isso filmado, meu irmão filmando com a câmera. Uma loucura. Eu vi os 2 partos, cara. Eu fui macho, né? Assim, pra quem não é da medicina. E aí o Tom segurou a minha perna pra Maria nascer. E aí, no meio do parto, eu já não tinha mais força, assim, tipo, porque, né, era push. E aí eu pedi um oxigênio, e quando eles me deram oxigênio, eu consegui. Mas a médica rezou, ela falava, Espírito Santo de Deus, venha sobre a Maria, e tentando tirar a menina. E quando fica muito tempo, entra esse sofrimento fetal, se ficar ali no canal de parto, ela né? sofreu um pouco. O Lucas nasceu com uma bossa, que bossa a cabeça dá como é que chama? Hematoma, né? Entre o crânio e o couro cabeludo. Então, cabeça desse tamanho. Justamente porque ficou muito tempo no canal de parto.
É perigoso. E aqui no Brasil, em Patos de Minas, foi incrível. Só que aí o doutor Leonardo sabia desse meu histórico. Então ele deixou, menino, até 9, 10, Vai e eu ser, lá... aguenta, filho. Cara, esse aqui em Patos foi tenso, viu? Não, foi mais pela O pai dor. dela, que tá até Na aqui, verdade, foi mais né? pela Ele dor. veio, aí entrou lá na salinha, que ela tava lá naquele processo de dilatação, aquela gritaria. Nossa, Deus de mim. Aí ele entrou, olhou aquilo, né? Roberta naquela agonia. E aí, Tom? Falei, ué, e aí, né? E aí que tá tenso, né? Aí ele, não, vamos dar força pra ela, filha, vai dar tudo certo, viu? Quando ganhar, você me chama. Meu pai ficou lá fora. E o Tom lá comigo, segurando a mão. O Tom é parceiro nessas horas. Vai dar Ele é tudo parceiro, certo, não. Deus te abençoe, até quando você ganhar, você me chama. Que agonia da Mas foi porra. tudo bem, assim, o da Maria teve essa aventura, né, pela questão, e aí o Leonardo foi muito responsável. Inclusive, eu quero trazer o Leonardo aqui depois, porque eles foram incríveis, assim mesmo. A Elisângela, né, a Mari, foi uma equipe muito massa, assim. E aí foi muito tranquilo, a questão foi a dor mesmo, né, até chegar ao ponto ali sem nenhuma anestesia. Mas foi tudo bem e, nossa, a equipe aqui do Brasil, gente, que loucura, é muito melhor do que os Estados Unidos. É. Não, a Andrea, por exemplo, a minha médica lá dos Estados Unidos é maravilhosa. Tanto que ela abriu a clínica dela, né? Ela parou de trabalhar em hospital, ela tem a clínica dela lá. Mas ela é maravilhosa. Agora, o serviço todo é uma entendi. loucura, assim, nossa, você tá O louco. que a gente vê, por exemplo, a medicina, ela partiu muito para a tecnologia, mas muito mesmo, né? E os Estados Unidos, ele é baseado em tecnologia. Hoje, Menos humanizado, né? isso, muito menos humanizado. Então, é uma medicina Mais defensiva, né? Medicina exames. mais defensiva. É de defensiva. exame para tudo, para você ter respaldo de tomar as Jurídico, condutas. exatamente. Então, Porque você lá, examina né, menos, pede o mais índice de exame. processo é muito alto. Então, tudo é exame. Você chega com a dor de cabeça, Tomografia, já é tomografia e tudo. ressonância, ou seja, não E tem aquela caríssimo, história tem clínica. conversa, Como é que é? não Você tem dor de cabeça há quanto tempo? Essa dor vem piorando, é uma dor que piora à noite, ela é uma dor pulsátil, é uma dor em peso, é uma dor em aperto, ou ela lateja. Quer dizer, se você faz uma história clínica bem feita, você, Formula um exame hipóteses, físico, você já faz as suas hipóteses diagnósticas. E a gente vê isso muito nos Estados Unidos, essa medicina de propedêutica que a gente chama, mas é igual o Lucas falou, muito baseada na defesa. Na defensiva, né? Porque eu estava conversando com uma amiga nossa, que a gente tem uns amigos que moram lá em Miami, e ela estava me contando, quando ela foi ter o parto, né, das meninas, ela tem um plano de saúde bom lá, porque ela trabalha lá na Universidade de Miami, né? Ela é pesquisadora lá, e ela contando que, estatisticamente, a cada 10 partos nos Estados Unidos, um vira processo. Não, tudo nos Estados Unidos é Até manicure, processo, né? cara. Se tirar um Qualquer bico. coisa é manicure, processo. exatamente. Qualquer negócio que você for abrir lá, o primeiro ponto que você tem que ver é um jurídico muito forte, Tem que porque ter- você vai tomar processo. Tem que Nossa, ter seguro, né? Tem que ter... como é que fala? tudo Seguro, é seguro. Você sem querer esbarrou num carro, a pessoa vai te Sim. processar falando que ela poderia ter morrido, poderia ter saído do carro, entendeu? É tenso. Tem Vocês um falaram- acidente de casa, né? Ué, nós tínhamos casa em Orlando também, né? Eu te contei. Eu vendi agora recentemente a nossa casa lá. Um dos hóspedes, né? Que é a casa para aluguel, casa de veraneio, né? Que eles falam, né? Casa de Vacation home. Isso, vacation home, exatamente. Aí, um dos hóspedes que estava lá em casa um dia, ele parece que era muito obeso, acho que tinha uns 180 quilos, e tem as banquetinhas, né, na bancada, ele quebrou, caiu a banqueta com ele, e ele machucou, bateu a cabeça, parece assim, mas estava super bem, o pessoal deu atenção, mas ele na mesma hora não quis que fizesse o atendimento, ele preferiu chamar um atendimento particular, levou no hospital. Aí, quer dizer, ele não teve nada, o pessoal socorreu, viu que ele estava super bem. Parece que ele fala que bateu a cabeça, mas deve ter sido alguma coisa leve. E aí fez toda a propedêutica lá, passou um tempo, veio a conta para me pagar. Uai, 5 mil A conta para me dólares. pagar, era uns 5 uai, mas haja a cadeira que aguentasse. Vai escutar. Aí processou o condomínio e eu, né? Olha, eu quero que você só paguem, ele queria que eu pagasse a conta do hospital, só do dia do exame que ele fez. Aí, só que a gente tem que ter seguro lá. Então, Sim. eu passei para a seguradora e ela falou, nós não achamos procedente, nós vamos recorrer. E acho que ganharam, porque esse dele ficou muito ruim, porque o pessoal deu assistência, mas onde que a gente queria chegar? Tanto que hoje
Judicialização, existe, né? judicialização de tudo, né? Na Oi, medicina. vocês, como referências máximas aqui na nossa região de rinoplastia, eu pelo menos tenho observado assim, que as pessoas elas estão ficando cada vez mais parecidas umas com as outras. E o nariz é um dos pontos assim que todos os narizes, por exemplo, você pega as atrizes da Globo, todas com o nariz fininho, com uma pontinha arrebitada. Existe uma tendência de nariz? A galera chega para vocês assim, quer um nariz igual ao dela? Como é que funciona o esquema? Olha, essa padronização aí da estética aí, a gente realmente tá vendo, né, algum grau aí de padronização do que é considerado belo, ainda mais com as técnicas tendo evoluído muito. Hoje em dia a gente consegue assim, ter uma previsão muito grande do resultado, né? Então a gente consegue deixar o mais próximo que a gente combinou com o paciente, né? Mas eu acho que cabe o bom senso, né? Eu acho que o nariz ideal, ele não existe o nariz ideal, existe o nariz ideal para cada face, né? Para cada rosto. Então, eu acho que esse é um papel nosso na consulta, tentar mostrar para o paciente. A gente faz até simulação na consulta, né? Para a gente tentar ver. E chegar num acordo com ele, né? E chegar num acordo. Olha, o que é bom para você e o que seria bom para mim, vamos tentar chegar, né? Só que consegue fazer uma simulação? Tipo, a pessoa vê como é que fica? Conseguimos. Basicamente, a gente faz a simulação de perfil. Tem até gente que faz de frente também, tem alguns colegas que fazem de frente, mas o programa, o Photoshop que a gente usa, né, ele é mais limitado para fazer a simulação de frente, né? Então, de perfil fica mais fácil da gente fazer. Então, isso é um passo importante da consulta, a gente tentar entender o que o paciente quer, unir ao que a gente gosta também, porque todo cirurgião tem a sua preferência, né? Uma identidade aí do que seria um nariz mais estético, o senso estético de cada um é importante, né? Mas isso é individualizado, né? Depende muito da face, então tem que ficar harmônico com a face. Então essa questão aí de um nariz único para todo mundo, eu acho que só para vocês terem noção, o que foi a evolução da rinoplastia? A rinoplastia sempre era uma cirurgia, aqui no Brasil, do cirurgião plástico, né? Mas nos Estados Unidos, há muitos anos que o otorrino faz muito mais rinoplastia do que o cirurgião plástico, né? 80% das rinoplastias há 20 e tantos anos atrás eram praticadas por otorrinos lá. E o Brasil começou, alguns anos atrás, uns 40 anos atrás, mais ou menos, a residência de otorrino também alguns serviços proporcionar a especialização em rinoplastia. E na minha época só tinha, na minha residência, acho que na escola, na USP tinha, mas estava engatinhando em Curitiba e São José do Rio Preto. Eram pouquíssimos lugares. Onde ele fez residência não existia, a parte de rinoplastia de plástica de face, né? Era só o pessoal que, na verdade, porque tinha um professor que chamava Anthony Manilha, eram 3 irmãos otorrinos, o Anthony foi ser professor em Michigan, nos Estados Unidos, e um irmão dele ficou professor de Curitiba e o outro São José do Rio Preto, das universidades. Então, o Anthony começou a ensinar, né, olha aqui, o otorrino tem que fazer plástica também, então começou o serviço. E o meu professor, que era da Universidade Federal de Berlândia, muito amigo, sempre junto, então foi o que aprendeu também. Então, nós começamos a fazer rinoplastia com otorrino no Brasil. A geração um pouquinho antes da minha, né? Só que a rinoplastia evoluiu tanto, pra você ter noção, lá nos Estados Unidos, há uns 30 anos atrás, chegou a ter um júri, uma corte, para definir se a rinoplastia seria adotada fechada ou aberta lá. Porque você tinha dois jeitos de operar. A aberta, né, que você abre, faz uma incisão pré-clumelar aqui de escola, você tem uma visão muito mais ampla, mas você tem uma cicatrizinha, né, vamos dizer que vai ficar. E a fechada, que você não tem incisão, é tudo por dentro. Só que você acaba não tendo uma visão por cima, é muito mais fácil de ter alguma assimetria, vamos dizer, né? E aí a corte definiu que seria a rinoplastia aberta, que é o ideal. Mas eu pratiquei rinoplastia fechada há muitos anos, né? Eu fui adequar a rinoplastia aberta há uns 15 anos atrás, né? Vamos dizer. Então, durante pelo menos uns 10 anos aí da minha vida, eu operei rinoplastia fechada,
que ficava bom também. Mas a rinoplastia aberta você tem mais... Então a gente gastava 1h30, 2 horas para fazer uma rinoplastia. Hoje a gente gasta 4, tem dia que a gente gasta 5 horas, né? Dependendo, é muita estrutura que você tem que estruturar. E o nariz é aquele negócio. É 1 milímetro que ficar diferente de um lado, o paciente olha no espelho, vai olhar, olha, eu tô... Coisa que às vezes ninguém está enxergando, mas ela vai chegar e fala, mas eu estou vendo alguma coisinha, entendeu? Então, é a cirurgia mais difícil que existe, eu vou falar para vocês, é a rinoplastia. Cara, eu não faço a mínima ideia de como que funciona. Como que funciona na prática? Um bisturi e vamos lá? Como é que funciona? Nossa, Explica bisturi. aí pra galera leiga. Bom, basicamente a gente trabalha na parte óssea e cartilaginosa, né? Na rinoplastia. Então a gente tem, no nariz a gente tem as cartilagens aqui na ponta, aqui no dorso a gente tem cartilagem também, e aqui em cima no dorso a gente tem osso. Então, basicamente, a gente, com a incisão aqui na columela, a gente levanta a pele e trabalha nessas estruturas. No osso e na parte óssea, a gente pode reduzir o osso, né? Antigamente fazia fraturas manuais ou raspa, né? Hoje em dia a gente até tem ultrassom, que é uma técnica menos traumática, que é o piezo, né? Que a gente chama, para fazer esse trabalho ósseo. E nas cartilagens a gente coloca enxertos nas cartilagens, dá ponto nas cartilagens para tornar a posição e o formato delas mais ideais. Então isso foi uma das evoluções. Antigamente tirava-se muita cartilagem. Assim, estava bom no início, depois ele ia murchando. Ele ia retraindo, porque ficava sem cartilagem, ficava vazio, mole. Então o nariz ia murchando, ia ficando, a função ia piorando, a respiração, que ele ia retraindo, ia murchando. Hoje a filosofia é muito mais de reposicionar as cartilagens, redesenhar e estruturar, né? E não tirar a cartilagem, como se fazia antigamente. Hoje praticamente não tira nada. Você olha assim, um narigão daquele, você vai ver, você tira pouco. Por incrível que pareça, a gente só modela ela, tudo. né? Então essa foi acho que a mudança de filosofia da cirurgia. Então o resultado a longo prazo fica mais previsível e uma coisa interessante também é o seguinte, sempre existiu um problema, né, há até poucos anos atrás, dessa questão da rinoplastia, né, desde que o otorrino passou a fazer. E hoje aqui no Brasil, provavelmente o otorrino já faz mais rino do que o próprio cirurgião plástico, né? Provavelmente muito mais, porque eles voltaram a estudar agora rinoplastia. Eles ficaram algum tempo sem estudar e agora estão... Porque muitos professores de otorrino, tipo o Toriumi, dá aula em congresso de cirurgia plástica. Porque eles viram que vamos dizer, a plástica você tem muitas cirurgias plásticas. Não, a gente fazia só rino, otoplastia, né? Eu, na minha época, eu ainda especializei em face também. Então, então a pessoa igual ele fica 1 ano lá só fazendo nariz, né? Aí tem os cobaias, como é que é? Ou não, é só normal mesmo e você não, fica... Acho que não é cobaia, não, amor. São pessoas que realmente precisam, né? Eu não sabia como é que Não, funciona. claro que a pessoa precisa, porque né? para nós a gente operava. Na minha época era tão fácil operar que, assim, o hospital liberava as guias de internação pelo pública para fazer um desvio de septo e a gente fazer rino. Então, assim, a gente operava muito. É assim também. Assim também. A gente já recebia... Tem alguém aqui precisando de um desvio de Tem, septo. ali, ó. Cafungando, que você tá louco, velho. Só um exemplo claro. Só É em homenagem. É homenagem, tá? Tá doido, tá quase morrendo aqui. Mas outra coisa interessante, hoje, aí o que acontece? Existe um respeito hoje. Nós temos amigos, cirurgião plástico, muito amigos nossos, né? Que do otorrino e do cirurgião plástico, porque eles sabem que a gente faz bem feito como eles, entendeu? É diferente do que a gente fala da banalização da medicina, porque existe, né, algumas coisas, principalmente nessa área estética, que foram banalizadas, né? Mas nessa questão, a gente hoje tem um bom relacionamento com o cirurgião plástico, porque eles sabem que a gente realmente faz bem feito, entendeu? Uhum. Não, e vocês têm experiência, né, em tudo do nariz, não só na estética, né? Exatamente, a gente cuida da função, né, também. Geralmente as pessoas aproveitam, por exemplo, uma pessoa que tem, no caso do Tom, que tem um desvio, já aproveita para fazer o nariz, acontece né? muito então isso. já é mais seguro, né? Eu tenho demais.
Eu não respiro, entendeu? Não quis operar ainda. Fica ele e o Nauber. Não, é sério, eu preciso, eu tenho. Mas assim, quando eu tô praticando muito esporte, parece que minha respiração fica boa. Melhora. Se eu paro, aí é no Nelsoro todo dia e É me mesmo? matando. Então, aí você usa todo dia o Nelsoro? Usava, né? Agora É mesmo? não. O que vocês acham disso? Dê a sua opinião. Um corte aí, ó. Deve ser um dos bom, remédios né? mais vendidos, com certeza, do mundo. Porque viciar igual ele não tem como. E é barato, né? Não precisa de É, receita, exato, né? R$3, R$3. R$10, Mas tem paciente que chega Promoção pra 10 gente, por... tem 3 paciente por que 10. chega tão viciado que eles gastam um vidrinho em 5 dias, às vezes, um vidrinho daquele. Não, Eu já eu tive- acho que eu já gastei mais do Eu já que tive isso, paciente cara, que gasta já. mais de um vidro por dia já. Por já dia? tive. Já. Mas Então, imagina é- que ele é um vasoconstritor. E não é só de ação local. Ele vai cair, você vai engolir ele, ele vai ser absorvido. A mucosa Então, também A absorve, mucosa né? também absorve. Aí ele vai para a corrente circulatória. O que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição. Então, ou seja, a chance de você ter palpitação, Pressão alta, aumentar a taquicardia, pressão. pressão alta, né? Você fica usando muito tempo, entendeu? Além do efeito local, E- que a gente já viu muito nariz destruído por causa de naridrim, né, Nelsoro? Não, Porque Naridrim, esse daí, cara, o Naridrim, Às vezes ele pode é- chegar a ponto de, às vezes, até perfurar o septo, né? Porque ele tira a vascularização, quem usa muito tira a vascularização, então às vezes tem o nariz necrose começa a ali. ficar seco, aí você começa a perder. cutucar. Você já usou o Comandante. Naridrim? Não, eu não. Quando você pinga o Naridrim, até mas- os seus poros começam a entrar ar, assim. O negócio é muito violento. Esse daí é o ápice, né? Mas ele é nafazolina igual o Nelsoro. Sério? É a que mesma. fosse mais é, forte. a mesma Não, ele substância. é mais forte, você vê na hora. dexametasona também no Naridrim. Ele Ah, tem o Naridrim um... tem tem um dexametasona? pouquinho de Então é corticoide, isso, eu não sabia. É, eu Eu não acho. lembro se é dex ou algum corticoide. Aí tem oximetazolina, que é um pouco mais fraco, mas também que é um vasoconstritor que causa esse efeito rebote caso você use, né? Mas os dois são nafazolina. Eu só não sabia que ele tinha, que o Naridrim tinha também o corticoide. Eu achava que talvez a concentração fosse um pouco diferente. Mas ele... Mas são remédios que a gente não passa, o otorrino não passa. Isso. Galera, eu morava nos Estados Unidos e lá não tem Nelsoro. Vocês não estão entendendo, não tem. E aí, quando alguém vinha, eu falava assim, por favor, você pode trazer pra mim 20, 30 Nelsoros? Ué, você tá louco, cara? Eu quero 20 Contrabando de Nelsoros. Nelsoro, E né? aí, cara, o meu começou a acabar. E aí eu entrei no eBay, eu falei, eu preciso achar alguém que contrabandeia o soro aqui nos Estados Unidos. E não achava, aí eu achei assim, um remédio turco que era parecido, mas aí, cara, nada desentupia meu nariz. E isso me dava fobia, cara. Você fica meio que, você não consegue dormir, você não Porque é o consegue... efeito o que rebote, velho. acontece Isso. na verdade, ele vira o motivo do nariz estar entupindo. Um dos motivos. Sim, É uma rinite exatamente. química. Porque, isso, vira uma rinite medicamentosa, né? Que o efeito dele começa a durar muito menos. E assim que passa o efeito, Nariz já o quê? Vai dá um dar efeito uma- rebote. Então, os cornetos aumentam, congestiona. Nossa. Então, ele vira um dos motivos que o nariz está entupido. A gente Quando isso- usa esses remédios só para fazer exame e para operar. Que ele faz essa vasoconstrição, Sim. né? Para a gente passar a sonda Então, no sangra nariz. menos durante E para a cirurgia. sangrar menos. Nos Estados Unidos, você sabe o que, é que eles usam lá? Porque a gente usa adrenalina aqui, né? Principalmente para não sangrar o nariz, né? Que também é um vasoconstritor, só que muito potente, justamente para os vasos murchar, então você não ter sangramento, né? Lá nos Estados Unidos, nas cirurgias endonasais, eles sempre usaram muito cocaína. Porque a cocaína é um vasoconstritor muito mais potente ainda que a adrenalina. Mas é E permitido? não tem efeitos Permitido, colaterais, permitido, não? É De permitido. batedeira? Tipo, não tem efeitos colaterais? Mas, Ah, com aí certeza. mas o paciente é anestesiado, né? Durante a Anestesiado. cirurgia que eles podem... que Mas eles você tem usam. razão, uma boa pergunta que você fez. Quando a gente injeta a adrenalina, né, infiltra, ou coloca algodões embebidos em adrenalina, realmente, na hora, vai ter uma... Deve dar um efeito ali. A pressão cardiovascular sobe na e hora. e a frequência cardíaca aumenta durante algum período. Mas aí o anestesista está monitorando isso, né? Não tá só lá no Não tá no WhatsApp, celular. né? Não, hoje eu fico gripado, aí quando eu fico gripado eu tenho tipo Nelsoro. E aí eu, cara... Você pode eu usar não... 5 dias. Não, eu fico agoniado. Aí eu pego ele e falo, é você hoje. Aí é uma relação de amor mesmo, entendeu? Hoje eu mereço. E aí, cara, quando vai acabando a gripe, aquele sofrimento pra largar. Porque parece que uma vez viciado em Nelsoro, você fica... É pânico dele. Tem uns adesivos que ajudam também, né? Ajuda Aquele, nada. Ajuda Ele não. ajuda só em alguns casos, insuficiência de válvula, né? Aí já é um problema aqui, ó.
Então, por exemplo, algum paciente que às vezes já operou, tirou muita cartilagem, então ele segura o nariz mais armadinho, sabe assim? Então aquilo funciona em muito poucos casos, sabe? É casos bem específicos. Isso aí é mais quando digamos, a estrutura externa do nariz é um dos motivos para estar entupindo. Então, às vezes o nariz muito estreito, né? Ou às vezes isso que a gente comentou, que a cirurgia antiga tirava muita cartilagem, desestruturava o nariz, então o nariz ficava retraído, pinçado. Então, isso aí ajuda a abrir as narinas, e mais nesse sentido, da válvula nasal. Né? Ter um Mas pouco... ele não muda nada da parte interna, né? Então é mais essa... Mas ter que a gente chama de pouco válvula. da obstrução, tipo assim, é possível viver também. Eu imagino que deve chegar um ponto que você pode ficar 100% obstruído e não ter como respirar. Mas enquanto tá entrando ar também, tipo, Você tá vivo. ar, né? E você sabe outra coisa interessante? Você tá Já vivo. que tá falando disso? Você lembra que usava muito... Minha avó usava muito pra gente, Vic Vaporub. Nossa, Você chegava a amor. pegar... O Vic Vaporub, ele dá uma falsa sensação de alívio respiratório, porque ele tem mentol. Aí já é uma ação química nos termorreceptores que fazem com que aquela sensação de frescor, parece que você está respirando, mas ele não dá vasconção nenhuma. Nenhuma, não. É um Aqui, efeito só. Gente, a eu Roberta uso ama a Terra. floresta, né? Tudo que é da floresta. sensação. Agora Eles foi- inventam aromaterapia, essas paradas. Ela, olha só esse olhinho, Eucalipto, que né? olhinho, sai com isso. Gente, E eu ela- amo mesmo óleos essenciais. Adoro aromaterapia. E pra mim funciona. Pode ser psicológico, o que for. Funciona. Minhas filhas É ficam psicológico doentes. total. Pega uma Não. essência de menta, ela respira isso. Aí lacrimeja seu olho, entendeu? Eu pensei até em pegar umas gotinhas pro Nauba, vai Aí, melhorar aí na ela hora. fala, tá respirando melhor? Eu falo, Você não. coloca, vocês já viram? Já usaram? Um Não, pipermint? amor, acabou de sei, explicar, eu sei. não adianta Mas não é nada. o Vic que é forte, ele é, ele é mentol, menos né? forte. É É mentol, o é pipermint, menta é a pura. folha mesmo. E aí você respira e É a o frescor. sensação ajuda muito. Isso aí- Ajuda o psicológico. psicológico Receptores, só? os receptores térmicos, quer dizer, então você tem uma sensação de frescor. E aquele geladinho que você está respirando, parece que você está respirando mais. E não é nada, né? Mas Eu por sei que não. dá essa? Ah, mas é a sensação. Cara, ué. enquanto tem alguém pra vender, tem um bobo É pra melhor comprar. do que, mas é melhor do que usar o Neosoro, não é? Não, Muito melhor, lógico. Não, melhor, é. no caso da É dependência. porque esse, Muito no caso, melhor. ele não chove nem molha, entendeu? Não, gente, molha assim. Molha. Ajuda. Psicologicamente, tá vendo? É melhor. Ajuda, psicologicamente ajuda. Vocês estavam falando. Acaba que lubrifica um pouco, né? Então talvez tenha um pouco dessa sensação, né? Mas isso aí, essa questão aí que ela tá falando, na verdade, é que ativa esses chamados termorreceptores. Quando você ativa isso, dá a sensação de que o ar está entrando mais. O exemplo clássico que a gente tem é quando você está respirando no frio, parece que você está respirando melhor. Se você entrar dentro de uma sauna, parece que você não está respirando. Por isso que coloca eucalipto na sauna, né? Hã? Pra você Também. respirar Também, melhor. para dar a Eucalipto sensação, exatamente. entendeu? Então, aquele sensação de gelado, de frescor, dá a sensação de que está respirando melhor, entendeu? É a sensação. Mas é mais a sensação mesmo. Eu adoro, uso lavanda, uso tudo. Inclusive do Terra, se quiser mandar uns produtinhos aqui pro Doc Talk. Ó, abre a gaveta dela, parece que você tá no meio de um ritual, de tanto óleo, essência, plantinha, Toma, chá, faz tudo que vocês puderem imaginar. Ela é adepta. Antes isso do que Neosoro, né, Roberto? Naridrim, Não, com né? certeza, cara. Naridrim. Naridrim. Não, naridrinha. Você, quando você usou o tinha- Nelson, então você acordava de madrugada umas 2, 3 vezes para pingar, né? Não, se acordasse, pingava. Foi 2 vícios que eu tive, cara. Nelsoro e vape. E 2 vícios difíceis de se Eu usei vape, abandonar. nós usamos vape muito tempo. Sério? E você sofreu pra Ele largar? parou tem pouco tempo, uns 2 anos. Eu parei tem uns 5 meses. eu 2 Ele usei anos. até admira uns o pai 5 em meses tudo, atrás. tá vendo? 2 Até no anos. vape. Aí, E é difícil Mas, largar, nossa, não é? é difícil, É. cara. Porque, na verdade, eu fumava cigarro normal, né? A gente começa com cigarro de palha ali, né? Depois, só em 2021 que eu fui fumar vape. E aí, já tinha o vício, né? Eu não comecei a fumar vape porque é gostosinho, não. Foi pra tentar Largar diminuir o o cigarro, né? cigarro de palha. Mas o vape também é muito viciante, né? Porque ele é muito prático de usar, né? O Tom acordava dormindo, Então, assim, é acordava, muito difícil fumava e pra voltava a gente que dormir. tinha- Acordava, né? O soro, vape e voltava a dormir. Eu Nossa, era assim. fumei cigarro também, quando eu era jovem, mas nunca fumei muito. E aí, até que eles pediram para me parar de fumar. Nunca esqueço, a gente estava lá em Orlando. Eu falei, então eu vou comprar, 2008, eu vou comprar então
um cigarro eletrônico, que já tem 2008, então eu fumei vape desde 2008. Não, eu... Eram cigarrinhos Todos primeiros, assim, Não, também. puxava No assim, Brasil nem saía, tinha. Parecia que Eu comecei a namorar com ela em 2013. E aí teve uma viagem que a gente estava fazendo já logo no início, e ela, pô, esse cigarro de palha fede demais. Aí eu, fede, mas se tiver que escolher entre ela, né, pensei, Não, o o tom era cigarro, terrível. hoje é o Marlboro, cigarro. palha e... Não, tudo. Aí eu falei, não, beleza. Aí cheguei num shopping e eu sempre odiei o cheiro de cigarro, cara. Eu odiava. Então eu fumava, mas eu andava com perfume, andava com bala. Inclusive, bala eu sou viciado até hoje. House, chiclete. E aí vi lá na banquinha vendendo e tal, e aí eu comprei aquela canetinha lá. Aí depois eu não conseguia achar líquidos nem nada. Aí eu comecei a fabricar, eu importei tudo. Eu tinha um laboratório na minha casa. E aí tava lá no Rio de Janeiro e a galera da Globo, tipo assim, nossa, eu preciso parar de fumar cigarro, arrumei um vape, mas não arrumo líquido, porque não pode vender aqui. Aí a galera falou, não, tem o Tom que ele faz o líquido. Aí a galera começou a me ligar, eu lembro do Marcos Pasquim, velho, me ligando de madrugada. Cara, me salva! Me salva com o quê, cara? Pô, acabou meu líquido. Me salva, senão eu vou voltar a fumar. Eu, bicho, vai se ferrar, cara. Você tá doido, me liga pra isso. Até. Ele participou de um filme da Roberta, acho que só pra eu nunca deixar ele na mão. O salário dele foi os líquidos, o Tom. Só não me deixa voltar, como se estivesse fazendo um bem pra saúde, assim. Estou fumando e não está me fazendo mal. E a gente sabe que faz mal, mas né, nessa cara? época não tinha essa consciência ainda, não, né? Exatamente. Era uma 2013, novidade, 2008. não tinha estudos, né? Mostrando não, que... e eu nunca passei efetivamente mal com vape. Para não ser hipócrita aqui, eu fumei muitos anos, mais de 10 anos, e nunca passei mal. Assim, nunca senti algo físico que estivesse acontecendo comigo. Eu comentei isso com ele também. Já conversou. O que acontece? O vape, ele tem nicotina, ele não tem o alcatrão, né? Não tem Sim. queima. Então, a nicotina é o que te dá a sensação do prazer, né? Vamos dizer, você vício, fuma... né? É o É vício, aquele né? kick, né? E o alcatrão, ele tem muito mais substância cancerígena do que a nicotina. Então, nesse sentido, saiu uma reportagem na Veja agora, dessas últimas, eu até li a reportagem, que na Inglaterra, né, eles estimularam, o próprio governo comprou acho que 1 milhão de cigarro eletrônico para distribuir para a população com o intuito de fazer com que a população deixasse de fumar, porque o europeu fuma muito, né? O inglês, o francês, né? E aí tem essa... Mas com riscos... Como é que eles colocaram? Com menos riscos... Redução de dano, isso. É uma coisa assim que hoje tem um controle maior exatamente Controle do de produto dano, que você está ingerindo, né? Que você está inalando. Então, assim... se você ver o protocolo dos ingleses ali, é que realmente ele faz menos mal, faz muito menos mal. Mas faz mal, não tem jeito, a gente não sabe o que está usando. O problema né? é que a gente começa a usar muito mais, porque ele não tem mau cheiro, então você tá ali na sua cama, tipo assim, o cigarro não, você sabe que há um momento, tipo assim, olha, vou fumar, você vai incomodar as pessoas, você vai ter que sair de perto, aí quando você volta a galera, pô, aquele fedor, então acaba que você vai fazer muito menos. Agora o vape não, você começa a perder o limite, pelo menos foi assim comigo. E cara, eu tentei parar várias vezes, eu tô agora há 3 anos sem chegar perto. Eu saí aqui na pracinha, eu tinha, cara, quase que um saco de lixo de aparelhos líquidos, juro, de anos que eu fui acumulando. Eu peguei todos que eu tinha, que era tipo assim, eu tinha capaz que uns 40 modelos. Eu fazia resistência, eu era tipo, pra isso eu era um eletricista, entendeu? Eu fazia tudo que vocês imaginarem. Manipulava a bateria, fazia o líquido, sabia, eu comprava essência assim, ó. Os algodão japoneses? Isso, as pequenas, micro ferramentas para fazer os ovos. As resistência, põe o algodãozinho no meio para fazer aqui. Eu importava da Europa, por exemplo, essência de açúcar queimado, essência de baunilha, essência de farinha, e eu misturava essas essências para criar um líquido que era cheesecake. Como se eu estivesse fazendo um bolo, era tipo desse nível que eu cheguei. E eu peguei tudo isso de anos, cara. Eu desmontei tudo, quebrei tudo e fui aqui, ó, na igreja, eu saí aqui na pracinha, todas as lixeiras eu ia jogando um pouquinho. Eu dei umas 3 voltas aqui até a igreja, aí no final eu cheguei lá, cara, ajoelhei no Santíssimo e falei,
eu sei que eu já prometi, Jesus, umas 50 vezes que eu ia parar e eu nunca cumpri. Então eu não vou prometer que eu não dou conta de cumprir, eu estou te pedindo, me ajuda, pelo amor de Deus, a largar isso. E aí eu fiquei 1 ano e meio mascando aquele chiclete, Nicorette, sem parar. E a galera, você vai morrer com isso aí, foda-se. Eu vou mascar até eu falar assim, que eu tô seguro para não voltar. E isso foi 1 ano e meio, cara. E tipo, eu acho que eu gastava uns R$500, mais, não, muito mais, R$1.000 por mês de chiclete. E aí chegou um dia que eu falei assim, meu avô, né, eu perdi meu avô e boa parte do motivo de eu ter perdido ele foi em relação ao cigarro, porque ele deu uma infecção generalizada, o pulmão dele tinha efizema, era um dos órgãos que precisava funcionar bem para combater e não funcionou. Então, aí eu falei, cara, por que eu tô com esse chicletinho? Eu vou parar. E nesse dia, eu nunca mais senti vontade, nada. Larguei e me livrei, porque não é recomendado para ninguém, isso é osso mesmo, né? Eu acho que essa questão do que faz mais mal aí, né, eu acho que só o tempo que vai dizer também, né? A gente tem pouco tempo que existe vape, né? Agora que tá vindo os problemas, né? A gente vai ver isso talvez daqui 30, 40 anos. Eu não tô sendo advogado, diabo, assim. Falando, sim, lógico. É que eu, até porque eu cheguei também a fumar cigarro na época e vape, então assim, é igual você falou, do ponto de vista respiratório, era muito diferente quando eu fumava. Muito diferente. Do que eu vape. Cigarro dá muito mais força. Só que a nicotina... Não sendo hipócritas, né? Isso. Só que a nicotina, ela te causa lesão vascular também, né? Então você tem mais chance de ter problema. Mas é difícil de medir também, eu acho, qual que faz mais mal, porque o vape não tem muita padronização. Tem uma essência que é lá da China, uma que é lá do não sei o quê. Como é que você faz um estudo? Como é que você faz o estudo? Não tem muita padronização. Tá não, provavelmente prontos. tem umas essências que devem ser péssimas, né? Você vai saber o que tem lá. Tanto é que tem esses então, casos, isso né, que eu acho que é lesões irreversíveis pulmonares, né, em alguns casos aí, por causa de vape, né? Ou seja, deve ser alguma coisa, né, muito ruim ou contaminado ali. Né? Falsificações de aparelhos. Gente, eu não fumo. Mas esse papo deu vontade de tomar café, porque quem toma café, fuma e vice-versa, não é? Então vamos falar sobre nossos patrocinadores, amor. Nossa Senhora. Vamos falar sobre o café na Péssima chamada, né? Foi ótimo, né? Cigarro, café. Né? Essa foi uma chamada daquele Siqueira Júnior, sabe? Siqueira Júnior. Alguém da edição coloca Siqueira aí. Olha só, eu tô com 3 aqui falando do vape. Eu não fumo nada, eu tô aqui. Aí coloca ali, patrocinadores. Então a única coisa que me vem é o café, que é a única coisa que eu gosto. Nós temos um tio que ele tinha um programa de televisão lá no Paraná, ele já faleceu há muitos anos, mas ele foi muito conhecido, seu pai talvez vai saber, vai lembrar dele, ele chamava Luiz Alborguete, ele tinha um programa chamado Cadeia, e era um programa, o Ratinho era repórter dele, pra você ter noção, era o Ratinho que fazia reportagem. Todo aquele personagem que o Ratinho criou, que ele batia o cacetete quando ele começou, era tudo meu tio que fazia isso. Olha. E o meu tio foi chamado para ir para a Record, só que ele nunca quis sair do Paraná. Então, ele tinha esse programa, né? Então, você está falando dos patrocinadores, que eu estou lembrando agora, né? Que ele, a gente até visitou ele algumas vezes, ele já veio aqui em Patos e ele também morreu de câncer de pulmão por causa tinha efizema pulmonar, morreu de câncer de pulmão por causa de cigarro, morreu em 2009, já tem muitos anos. Mas foi um cara muito conhecido, quem tinha antena parabólica na época. Então você pegava assim, meus amigos todos, nossa, assisti o programa do seu tio, ele é muito... Depois você assiste pra você ver alguns episódios, é sensacional. Do Pânico na TV? Sim, demais. Eles tinham muito o meme dele lá, batendo, vocês não lembram? Sim. Se vocês verem, o Pânico entrevistou muito ele. Pânico o Zurita entrevistou ele, dele. Acho que no último ano de vida dele, tem uma entrevista dele na Jovem Pan, você morre de rir. Cara, o Pânico era legal. Eu acho que o Pânico foi a última coisa que eu efetivamente assisti na televisão. Eu também. Não perdia. Eu também. Eu adorava aquele humor, cara. Aquele é o humor que eu gosto. Aquele humor de besterol, sem consequência, e apelou, não apelou. E os caras tomavam umas bufetadas real. Eu curtia demais, cara. Eu gostava também. Fomos no casamento de um deles, né? Do Eduardo Sterblich, cara, lá no Rio. Ele virou ator depois, ele entrou pra Globo. Cara, foi no banheiro, no casamento dele, juro por Deus, cara. Tava lá no banheiro fazendo um número 1 ali, aí olho pro lado, tá o Carioca, cara. E o Carioca, tipo, olhando, enchendo o meu saco.
E eu, tipo assim, ué, cara, que isso, tá manjando? Ele, tô manjando não, cara, larga de ser bobo. Os caras são daquele jeito ali mesmo. Eu acho que o único que não é tão assim... É o próprio Eduardo, que ele é um cara todo serião. Você fala, caramba, agora os outros... Ele é mais sério mesmo. O Carioca, a galera zoeira total esse lá. Meu tio, ele não era um personagem também. Você não ele era o que era, ele mesmo. Era aquilo, então, né? se vocês veem, ele era... Assim, tem muita gente, o Zurita, então, mesmo adorava ele, até comento nessa entrevista, e ele colocava, ele fazia o programa dele com uma toalha aqui, porque ele suava, e pá, cacete, bandido bom é bandido morto, pá, pá, pá. Aí ele xingava o cameraman toda hora. Ficava assim, o cameraman, ó, olha aí, olha onde você está filmando, aqui, ó, é aqui. Aí ele ficava assim, olha o que falava assim antigamente, né? Esse descobriu que tá com AIDS agora, por isso que ele tá Nossa Senhora. E aí, por isso que ele não tá agindo direito aqui. Olha pra você ver as coisas que se falava na televisão antigamente. O próprio Cacete e Planeta ali era muito pesado, né? Pesado, assim, Ele falava aquilo, e aquilo, o pessoal, o próprio cameraman levava aquilo na brincadeira. Ele tava brincando, né? Mas era... Assim, raiz mesmo, brincadeira. Só que ele fala, humor era mais raiz. a brincadeira. O humor raiz, ele... Não, tinha cada uma dele... Era muito... Depois assiste pra você ver. E é engraçado que as pessoas ficam hoje, as músicas de hoje são pesadas, mas sempre teve música pesada, assim, Brasil. Gente, é eu tô Brasil. sentindo muito isso com as minhas filhas agora. Tipo, várias coisas que eu gostava na minha época, eu tento colocar pra elas, né, hoje, assim. Então, eu sempre gostei muito da Família Dinossauro, por exemplo. Era o desenho que passava às 10 da manhã, 9 da manhã na Rede Globo, né, tal. E aí eu fui colocar a Família Dinossauro. Eu tinha o Baby. Quem tinha o Baby naquela época era, né? Tipo, a galera pagava pau, assim. Com aquele boneco horrível, né? E aí ele falava, não é mamãe, não é mamãe. E aí eu coloquei um tempo atrás pra Maria, o ano passado. Eu coloquei lá no YouTube e falei, nossa, Maria, é a música lá escutando. Daqui a pouco, cara, eu fui olhando, eu falei, Maria, mãe, eu tô com medo. Eu falei, por quê, filho? Meu, o Baby colocou fogo na casa, tipo assim, arremessou coisa na cara do pai. Tipo, aí a mãe chegava, a casa tava destruída. E o pai todo sujo, mas assim, o moleque era o capeta, né? Eu falei, meu Deus, Maria, eu acho que eu não vi as coisas desse jeito, né? Vamos mudar. Ela, não, eu não gostei, eu não tô preparada pra ver isso. Aí outra coisa que eu coloquei pra ela, esse mês, até falei, levei um susto, foi a Pequena Miss Sunshine. Pô, eu amo esse filme, na verdade. Acho a história muito legal, né? Porque a família inteira ali com a menina, vivendo o sonho dela e todo mundo com seus BOs reais que todo mundo passa. Mas eu assisti pequena. Aí eu tô lá assistindo com a Maria Pequena Miss Sunshine. Maria chegou a hora, 6 anos, assistindo Pequena Miss Sunshine do meu lado lá. E começa. Aí o tio suicida. Tipo, aí começou o vô cheirando cocaína no banheiro. Aí ela, mãe, o que ele tá colocando no nariz? Aí eu, filha, isso é uma droga que não é legal, entendeu? Mas por que ele tá fazendo? Ele tá cuidando da filha dela. E a mãe trabalhando, e quem cuidava da filha era o avô que tava cheirando no banheiro. Aí eu, ai meu Deus, que loucura. Cara, aí eu, Maria, eu acho que realmente não é... Eu tentei ficar explicando o filme inteiro. Mas se você fosse explicar o filme pra ela, você não ia conseguir também. Porque, assim, é outra geração. Nós somos pais de outra geração. Cara. Eu falo assim com ela, hoje vai ser o dia principal da sua vida que você vai conhecer a coisa mais legal do mundo. Ela o quê? O Pokémon. Senta aí que a gente vai ver Pokémon. Você vai ver o tanto que Pokémon é massa. A gente vai ver a primeira temporada inteira, dá tipo 15 minutos. Ela, pai, isso é muito chato. E aí é a maior decepção. Eu tentei fazer isso com Cavaleiros do Zodíaco, tomei bomba. Pokémon, tomei bomba. Digimon, tomei bomba. Mas é diferente, porque são desenhos. A Roberta é mais velha que eu também, entendeu? Mas eu gostava de Power Rangers. Isso, não. Isso aí também não é da Eu gostava. Da minha época, não. É igual um filme que eu assisti quando eu era novo, que foi o que mais marcou minha infância, chamava Os Goonies. Ah, eu já vi esse Você já filme. assistiu? Já. Então, aí eu vou mostrar pra eles, por exemplo, o Dudu, então... Tipo assim, o Putz, que eu tô vendo aqui? Isso aqui não tem, quer dizer, porque a tecnologia também era muito ruim, né? Então o boneco lá ficava... Você via que era os efeitos, né? Visuais eram muito fracos, mas pra gente era o quê? A primeira safra da Disney ali, tipo, o filme do Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Esse filme pra Maria já é sem graça. Não, ela Maria quer ver o gosta, live né? action. Vê nada, cara. Ela quer ver o live action. Ela quer ver o desenho, mas ela assiste, quer ver por o de hoje. Mas é ela ama ver entendeu? o Mágico de Oz, por Interessante, exemplo. A né? primeira versão, preto e branco. A Como que é? Maria ama o Mágico de Oz. Ela assiste...
Ela ficou uns 2 anos assistindo todos os dias o Mágico de Oz. Nossa, isso é chato, viu? Nossa, é chato e é em preto e demais. branco, sabe? Tipo, então, ela tem um... Mas, assim, foi engraçado. Aí ela falou assim pra mim no filme, mãe, quem é Nietzsche? Por que o irmão dela não tá falando? O que é Nietzsche? Aí eu, que ele tá fazendo o silêncio do Nietzsche. Aí eu, ai, Maria, calma. Filha, realmente acho que esse filme não é pra você. E eu assisti esse filme com 8 anos, 9 anos, sabe? Tipo, é outra geração, nós somos outras gerações de pais também. Eu acho que a gente fica falando muito que a geração das crianças são mimimi, mas nós também, eu acho que a gente tá os pais mais cuidadosos, né? Meu pai hoje. tinha um VHS com todos os gols de falta do Zico. E ele ficava me obrigando, eu acho que eu vi todos os gols de falta do Zico umas 1000 vezes. E sempre eu falo com ele, cara, o Zico muito bom, mas eu sou mais o Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa de bater nele, entendeu? Para ele o Zico é um mito. Eu falei, mas não ganhou Copa, não ganhou, ele fica louco da cabeça. Sim. E eu conheci o Zico, né? A gente arrumou camisa para geral aqui do Flamengo do Zico, através de amigos, através do Zico. A sobrinha da Roberta estudava com o netinho do Zico. E aí meu pai tem a camisa do Zico lá no quadro. Eu falei, não, hora dele, minha amiga. Pena que não é do R10, né? Mas tá legal. E o Zico não, meu pai é Cruzeiro. É Cruzeiro, mas é fã do Zico. Mas o cruzeirense ele acaba torcendo para outro time assim, pelo time ser muito fraco. Você vai ser deserdado agora. Ô, galera, mas vamos só rapidão aqui agradecer, ó. Se você aí na sua casa curte um café top, café especial, esse daqui é inacreditavelmente bom. É o café do Naimeg, né? Cafés com notas altíssimas. Esse daqui, por exemplo, que a gente está tomando aqui agora, ele é um morango, que é um sabor frutado, aquela acidezinha ótima. Olha para você ver. Ele tem no paladar açúcar mascavo, caramelo, garapa, morango e castanha. Isso aqui, essas notas, não é da cabeça deles, não. Isso aqui tem toda uma validação e tudo mais. É um café internacionalmente premiado e a gente praticamente implora para eles estarem aqui com a gente, porque nós somos consumidores dessa iguaria muito boa. Então, agradecer muito a Raquel, a Mariana do Alma, né, que fazem sempre esse banquete aqui para deixar esse clima muito aconchegante na nossa casa. E agora a Adriana Mineia, com todos esses arranjos, toda essa maravilha. Medic Imagem Diagnósticos, que está aí todo mês nos apoiando, né? Sim. Mais de 25 anos aí investindo em tecnologias aí a favor de toda a nossa região, com diagnósticos precisos aí, ajudando vocês, todos os médicos aí. Muito obrigado. Lembrando que o Doc Talk não aqui não existe fins lucrativos nenhum. Os apoios são apoios mesmo, inclusive parceiros que estão aqui para a gente propagar isso para o maior número de pessoas possível. Nosso interesse aqui é gerar conteúdo, é gerar networking, é bater bons papos. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Olha, a gente está enrolando vocês aqui, tô deixando, porque por nós a gente conversa até... Eles marcaram a agenda para 3 da tarde, né? Já são 3 e 2. Passou rápido, não passou? Ainda tem muita foi muito assunto bom, pra falar, papo, né, bem descontraído, né? Mas só que eu ia falar, essa geração atual, eu acho que o pessoal não tem paciência de ver. Você fala da paciência porque, na verdade, a gente está tendo um problema que chama excesso de possibilidades. Eu mesmo, tenho uma coleção de videogame ali, que vocês olham, eu tenho todos os videogames pra vocês imaginarem, e aí eu coleciono... Atari, do antes do Atari? Exatamente. Depois eu vou fazer e aí eu adoro, tipo assim, e eu chego ali, o meu prazer ele é de colecionar, mais do que de jogar. E aí, às vezes, eu falo, vou jogar um jogo, eu fico 3 horas olhando para os meus jogos e não consigo escolher um para jogar. Então eu entro no Netflix, eu acho que as últimas 10 vezes que eu entrei no Netflix, eu vi tudo que tinha, eu passei mais de 1 hora vendo o que tinha. E não cliquei em nada para literalmente ver. E antes não, para a gente jogar um jogo, a gente tinha que alugar. E a gente tinha de sexta até domingo apenas um jogo pra gente jogar. Verdade. Se a gente quisesse ver um filme, a gente tinha que alugar na locadora e a gente ia ter ali 2 filmes pra gente ver. E a gente via o mesmo filme 3, 4 vezes no mesmo final de semana. Chamava o vizinho, chamava o primo, chamava o pai e a gente via. E no outro final de semana, se a gente gostasse, a gente alugava de novo e de novo.
E tinha essa paciência. E acabava que a gente consumia de verdade o disco. A gente comprava um CD, ouvia o disco inteiro, várias vezes. Hoje em dia... Você só ouve a música. Só o trecho da música que está ali, Spotify, né? que tá ali no story de alguém, no Reels de alguém, né? Então é isso, Bom, pessoal. gente, muito obrigado. Vamos agradecer a presença de vocês. Muito Obrigado obrigado por aí. dedicar Agradecemos esse a tempo. oportunidade Eu de acho que fazer esse sobrou muito bate-papo, assunto, bom. a gente pode marcar já outro pra Pode gente. marcar a parte 2, que foi só Batendo parte 1, papo. gente. Foi só a parte 1, faltou muita coisa. Que eu tô faltou cheio de muita coisa pra saber e não falei. E vamos marcar depois também de escutar um vinilzinho e bater um Vamos. papo, Música, fazer a gente uma gosta- comidinha A gente aí. gosta muito de música. Então vamos fazer essa. Música é uma coisa que me move tanto, que eu viajo por causa de música. Pra você ter noção. Quantas vezes que eu já viajei para assistir bandas que eu, por exemplo, não ia encontrar aqui. Então, eu e a mãe dele puxou, e ele também puxou a gente muito nisso, né? Ele gosta do estilo musical que a gente gosta. Então vocês vão Eu pro gosto Oasis muito esse de- ano, né? Que é a oportunidade da Pois vida é, lá em São agora, Paulo, hein? né? Isso, pô. Novembro. Agora a gente vai ficando velho, esses shows de estádio, eu já não tenho muita paciência de... Ah, eu também Eu gosto de não, mas assistir. pô, o Oasis é a única Ele gosta oportunidade. só se for lá no Royal Albert Hall. sentar. Ah, perfeito, tá certo, Eu já né? assisti alguns shows lá, Eric Clapton, Al Oh, Stewart. maravilha, viu? Eu assisti lá, quem mais? O Phil Collins eu assisti lá também. Mas são antigos, né? Vocês não vão... Não, gente já vi, adora. já vi show de A todo gente mundo que você adora. tá falando aí Al também. Stewart, você já ouviu falar? Al Já. Stewart é o que cantava Não, aquela esse música não. Ear of the Cat. Rod Stewart eu fui agora, lá em Miami. A gente já assistiu, Rod. Muito bom, eu já tinha assistido também. Mas o Al Stewart, depois eu vou te mandar uma música que você vê muito bonita, fez muito sucesso dele na década Tem de umas 70. três muito famosas, muito né? famosos. E ele é muito bom também. Fleetwood Mac, já ouviram falar? Nossa, Fleetwood Mac? demais, tem disco. Fleetwood de Mac, vinil. nós fomos no Já. show lá em Miami. Nós fomos em 2014. maravilha, hein? E eu assistia com sua mãe antes, né? Em 2008, acho que em 2009 também. Gente, ele é uma paixão com essa mãe, toda hora essa mãe, a sua mãe. Gente, a mãe dele é maravilhosa, né? A mãe dele é maravilhosa. Estilista, não é? A minha sogra que compra as roupas dela. Ela. Meu Tem um amigo, ateliê, vamos hein? liberar eles que, amor. Vamos. Vamos não, gente, fica mais pacientes parte deles 2. vão matar a gente. Roberto. Muito obrigada. Gente, vamos finalizar o Doc Talk já levantando. Calma aí, gente. Essa é a vida do médico, é o doc. Gente, chegamos ao final do Doc Talk. Foi só parte 1, tá? Vai ter parte 2. Pode marcar semana que vem aí mais uma horinha na agenda de vocês. Porque eles têm consultório agora. E, então foi muito curto, mas foi muito prazeroso. Acho que ficou muitas coisas ainda, muita vontade de conversar mais. Tem que ter a parte 2, eu exijo isso, a parte 2. Mas agradeço por vocês terem tirado um tempo, estarem aqui conosco. E foi muito bom. Obrigada a todos vocês da Bimouse que estão Obrigado, aqui. pessoal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Tom. Obrigado a todos aí. Esperamos a parte 2. Parte 2. Continuarmos o papo. Tamo junto, meu povo. Valeu, Valeu, gente. obrigado.